Já apareceu. Ah, tá, ok. Sejam Mas todos bem-vindos. nós já vamos começar só com nós três? Sim, Então, vamos para não perder tempo, né? ah, Eu acho, né? O que vocês acham? deixa eu ver se é no Enter que muda a tela. E agora? Soninha? Soninha? Como é que muda aqui o slide, Fia? Não está se mexendo. Como é que quer? Para mudar. Eu dei Enter. Não tem a seta aí? Para a direita? Não, Da agora direita voltou para a a clicar. esquerda? Não, era porque eu não tinha clicado aqui com o lado direito. Agora já foi. Uhum. Tá. Bom, essa, é, essa parte aqui da reunião é aquela coisa que a gente já tinha conversado, porque a reunião é a principal dinâmica de qualquer atividade coletiva, né? E às vezes acontecem coisas muito violentas nas reuniões, muito desagradáveis para os participantes. Às vezes as pessoas não conseguem falar o que elas querem propor, às vezes a proposição delas é rejeitada de uma forma agressiva, às vezes machuca. E no caso de um partido, isso é fundamental, porque você não pode fazer uma primeira reunião com pessoas que vão entrar no partido e já ter um comportamento completamente contrário a todo o discurso que a gente faz, né? Então, os princípios e valores da rede, eles devem a coisa da horizontalidade, do equilíbrio de gênero, do diálogo entre os jovens e os mais experientes, a democratização da democracia, tudo isso deve entrar na preocupação de se reunir pessoas, de alguém que está muito calado e é tímido, mas está ali interessado na política, formas de incorporar mulheres que não estão acostumadas a ter voz, e você tentar criar uma situação confortável para elas vencerem a timidez, jovens que ficam achando que não sabem de nada, que não têm o que contribuir. Por outro lado, pessoas tagarelas que gostam de se ouvir, que gostam de ouvir só a si mesmos, dominam tudo, impõem tudo, faz tudo. E alguns rapazes criados numa cultura que não é culpa deles, né? Que são muito cheios de iniciativa, com atitudes de comando, que não abrem espaço. Então, tudo isso, por incrível que pareça, são coisas que orientam quando a gente vai preparar uma reunião da rede, né? Então, todo esse item aqui, esse primeiro, ele enseja essa reflexão de dar respostas, pensando em cada um dos participantes. Quem vai organizar a reunião, e aí, no caso, nossos porta-vozes, vão ter sempre que pensar quem vem, né? Que tipo de gente que vem, qual é a motivação dessas pessoas, o que elas vão buscar, o que elas estão procurando, como é que nós vamos oferecer essas oportunidades, tá? Essa é a parte política de preparar a rede, a reunião da rede. Aí depois vem aqui uma parte técnica, que é ferramenta. Ela não é uma burocracia da reunião. Ela é uma ferramenta que permite que você realize os objetivos políticos da reunião. Então, se você tem objetivos para a reunião, você tem o que buscar nessa reunião. Principalmente estar de acordo todo mundo que os objetivos da reunião são esses, né? Então, vamos pensar, por exemplo, que a reunião tem o objetivo de preparar uma manifestação contra a votação de um agrotóxico, que é muito ruim, que vai afetar muito o Estado. Então, nós vamos nos reunir para ver como é que nós vamos, enquanto rede, que não tem uma massa de filiados, tentar marcar presença, é um desafio, né? Então, o objetivo seria manifestação, organizar a manifestação contra a aprovação de agrotóxicos. Vamos supor que isso fosse ser votado na Assembleia. Não é, tá? Isso é uma coisa de alçada da Câmara Federal.
porque é uma lei nacional. Os agrotóxicos são aprovados em nível federal. Mas vamos supor que fosse na Assembleia. Então, vamos lá. Nós somos pequenos, temos poucos filiados, mas a gente precisa mandar uma posição. Então, o objetivo é esse. E o objetivo geral. Os específicos, então, como é que nós vamos ter visibilidade, que materiais nós vamos fazer e por aí vai. Todo mundo está de acordo que esse é o objetivo? Todo mundo que for lá vai estar interessado nesse assunto, vai estar mobilizado para isso, vai estar entusiasmado para isso? Aí entra o primeiro desafio, né? Como é aproveitar a energia dessas pessoas, né? Então, aí a gente monta a pauta da reunião. Vamos supor, então, que a pauta seja, primeiro ponto da pauta, vamos ter alguém dando um informe sobre o que significa o agrotóxico, que mal que ele faz para a saúde, quais os problemas que ele traz para os alimentos, se a gente tiver estatística de quanto o brasileiro consome de agrotóxico por ano, como é que é isso em outros países, como é que é a comercialização disso e tal. Então, na pauta, nós vamos ter, o primeiro momento, nivelar as informações de todo mundo sobre o agrotóxico. O segundo informe é sobre a situação do projeto de lei, quem é o deputado que está defendendo, quais as forças que estão apoiando, quais as nossas chances de fazer barulho e incomodar, quem são os aliados que a gente teria que conversar para tentar engrossar o caldo da nossa reunião, por aí, então a pauta se desdobra ali do objetivo. Aí, quando você esgota a pauta, todo mundo teve... Boa noite, Lilian, bem-vinda. Quando você tem um objetivo, traduziu esse objetivo bem traduzido na pauta. É muito importante para o sucesso da reunião que o que nós queremos como objetivo tenha um detalhamento de forma que fique todo mundo muito bem informado sobre o objetivo. Aí, fizemos a pauta, tivemos as discussões, recebemos os informes, estamos sabendo o que fazer. Aí a reunião não pode acabar sem definir tarefas e responsabilidades, porque senão a gente vira uma sessão de cinema, né? As pessoas vão lá, veem um drama, se informam, quando acende as luzes, vão embora para casa. Então, o partido precisa de engajar as pessoas nos seus fazeres. E isso a gente consegue na divisão de tarefas e responsabilidades. E a gente tem que ter a habilidade de ter tarefas para pessoas experientes, uma boa network política, com contatos na Assembleia, com contatos em outros partidos e tal. Essa pessoa, então, fica com a tarefa de fazer toda a articulação de parceiros e tudo mais. E essa tarefa vai desde esse trabalho até alguém que vai passar na oficina, pegar a faixa, estender a faixa, encontrar gente para segurar a faixa, quem vai segurar a faixa. Tudo isso são coisas importantes que engajam as pessoas para que elas se sintam fazendo aquilo que é importante para o partido, né? E aí, depois que a gente divide as responsabilidades, você vai formular perguntas sobre o tema, né? Está todo mundo já encarregado daquilo. Você vai ver, gente, vamos repassar aqui. Todo mundo tem clareza em relação ao que nós vamos fazer, por que nós viemos aqui? Nós esgotamos a pauta, ou alguém tem mais alguma sugestão, alguma coisa? Alguém ficou com uma tarefa que não se sente capaz e quer trocar e tal? Aí você revisa a reunião para que todo mundo tenha uma participação democrática, uma possibilidade de contribuir e seja ouvido, por mais que fale bobagem em relação àquilo, ou que a gente considera que é bobagem. Porque quando a pessoa fala, ela está oferecendo o melhor que ela pôde trazer para aquele momento. A gente acha que é bobagem, mas ela não. Então, a gente tem que tentar acolher e colocar aquela contribuição no lugar que ela merece, sem ofender a pessoa, tá? Bom, a outra preocupação aqui é a facilitação da reunião, né? Quem vai fazer isso? E facilitar é exatamente garantir que todo mundo participe, que todo mundo seja ouvido, que todo mundo tenha sua contribuição, que todo mundo tenha acolhido a sua contribuição. Então, um facilitador de reunião, às vezes, não é o porta-voz.
Às vezes não é o coordenador geral, é aquela pessoa que circula com todo mundo, que é empática, que é agradável, que é uma pessoa que se relaciona com todo mundo, que é organizada, que tem agilidade mental para enxergar as tensões e tentar desfazer, de perceber cada um, de ver quem está muito calado e tal. E às vezes nem sempre é a pessoa que comanda o partido, né? Até porque nosso partido não tem pessoa comandando, ele deve ser um coletivo que tem portas-vozes, né? Aí os métodos para discussão, como é que nós vamos fazer? Vai ser palavra livre, vai ter tempo contado é de todo, é igual para todo mundo, é, dá uma diferença para quem vai trazer informes. Então, todas essas coisas precisam ser combinadas. A minha mãe dizia que tudo que é combinado não é caro. Então, essa sabedoria popular é muito importante, porque você combina o método, vai ter a parte, não vai ter inscrição, não vai ter, que hora que fecha a inscrição, enfim. E tem que ser de um jeito que não burocratize, não engesse, não tire as pessoas que são mais tímidas da oportunidade de falar e inclua todo mundo. Aí é importante dizer a sequência das falas. Quem está inscrito vai falar o fulano, o Beltrano, o Cicrano, depois dele, não sei quem, para todo mundo ficar preparado para a sua hora de falar, ficar sem ansiedade, esperando a sua hora de falar, a sua fala está garantida. Vixe, Maria, eu mudei o treco aqui ou foi você? Bom, e por fim, os cuidados que se precisa ter com o ambiente, com o conforto, com a coisa de ter espaço para as pessoas, de, né, conforto térmico, se for uma mesa, se estiver trabalhando com papéis, ter tudo aquilo, se precisar de retroprojetor, se precisar, enfim. Então, nesse caso, você deixou a Lilian entrar? Ou sou eu que tenho que admitir? Agora tem que ser. Aí, olha, ela Porque não pediu está para. aparecendo para mim aqui, né? Deixa eu ver. Não, ela já, acho que eu já consegui admitir. Conseguiu admitir? Porque como você ficou como Você, anfitriã, você entrou, Lilian? Alô? Você viu se ela entrou? Bem, então, como vocês veem, esse momento é o coração da vida partidária. Estar juntos, conversar e fazer coisas juntos é o coração da vida partidária. Aí aqui tem um esquema de como você montar, assim, que explica didaticamente essa coisa da O3P, é o método O3P, né? O objetivo da reunião, convidar os participantes, ver qual o processo que vai acontecer. O processo é aquilo, né? Definir a pauta, definir os objetivos, fazer a facilitação da reunião, distribuir tarefas, checar se todo mundo entendeu tudo, enfim. E a preparação da reunião, que é a preparação, são os convites de participantes, definir o local, o horário, garantir quantas pessoas vão estar. Então, uma reunião bem organizada, ela, no mínimo, tem que obedecer esse O3P. O de objetivo, processo participante de preparação, né? E aí, aqui, cada um desses quadrados tá dizendo o que significa cada coisa dessa. Bom, como é que a gente, na rede, isso então é a tese da reunião, como é que você inclui, como é que você está junto e tal. E na rede, quando a gente faz reuniões para tomar decisões, né? E aqui é o nosso ideal, como a gente pensa que as coisas devem ser. Pelo nosso congresso, quem foi lá sabe que a gente ainda está construindo isso e que ainda não está muito redondo, né? Mas, no nível do elo estadual, dos elos municipais, a gente tem sempre que pensar que nós não somos um partido onde uns ganham e outros perdem. Nós não somos um partido onde a maioria comanda sozinha. Nós não somos um partido onde a diversidade, que tem grupos pequenos nas várias categorias de visão das coisas, que ficam eternamente alijados, a menos que eles
saiam do partido, né? Nós somos um partido onde a democracia significa que todo mundo tem que ter um espaço proporcional ao seu tamanho, né? Então, pegando de novo o nosso Congresso, diferente dos outros partidos, teve alguém que ganhou a maioria, mas não leva totalmente sozinho a direção do partido, porque a minoria ali, com 41% dos votantes, assume espaços para convergir e para trabalhar junto. Então, a maioria não pode ferir o direito das minorias de ter espaço. Bom, o outro ponto é como é que a gente aplica o Estatuto Genival. Você viu se a Lília entrou? Se eu estou fazendo certo aqui, essa admissão, o Genival acabou Ah, de... ela entrou. O E não está Genival, aparecendo mais para mim. mas eles aparecem Aqui não aparece, mas eles estão aparecendo. Quer ver se eu colocar aqui, ó? Está aparecendo, tá vendo a Lília aí? Não, eu estou vendo só você na minha tela. É, mas a Lília aparece aqui. A Ah, e o Lília... Genival entrou? Deixa eu ver se ele entrou. Entrou, Gessival. Aqui apareceu o Seja Genival. bem-vindo. A Bianca também está entrando. Entrar? Ok. Tá. Bem, boa noite para os que chegaram agora. A gente já está no quarto item, mas a Marta tem esse Gessival. Tudo bom? Ali, a Marta tem esses slides. Pena que a gente já passou por várias coisas aí que são assuntos bem importantes para quem vai começar o partido, como vocês que estão pensando em criar os elos municipais. Mas, então, vamos lá. Como é que as reuniões, que, como eu falei no início, para quem chegou agora, as reuniões são o coração da dinâmica de um partido, são aquele momento em que as pessoas se encontram para tomar decisões juntas. E tomar decisões juntas não é fácil. Parece simples, mas não é. E aí a gente, então, pede que os princípios do nosso estatuto sejam usados, e aqui, esse ponto 4, então, é como é que a gente aplica o estatuto na realização de nossas reuniões. Então, o primeiro valor que nós temos é que haja horizontalidade. Nós não podemos considerar na reunião que tem os bambambam e os abestados. Não é isso. Nós somos todos filiados ao partido, com maiores ou menores capacidades de contribuir, conforme a estrada já rodada, conforme a bagagem já adquirida, mas a nossa contribuição individual jamais vai substituir a soma de todas as contribuições. Nenhum de nós é capaz de oferecer tudo que a soma de todos nós juntos consegue fazer. O resultado da inteligência individual nunca vai ser maior do que o resultado de uma inteligência coletiva, onde cada um coloca sua contribuição e vai enriquecendo o todo, né? Então, essa horizontalidade tem esse tipo de filosofia por trás. Eu posso ter 40 anos de vida política e um jovem ter começado a militar esse ano, quando entrou na faculdade. Ele, com certeza, vai trazer coisas valorosas para a nossa reunião, do ponto de vista dele, com a história dele, do momento em que ele vive, como ele enxerga o mundo. E a minha contribuição vai ser do tamanho da minha jornada, porém, ela não substitui todos, né? A horizontalidade, então, ela nos dá a oportunidade de fala, o espaço de participação, a responsabilidade, de uma forma que ninguém seja excluído. E dentro dessa ideia de horizontalidade, é preciso respeitar a cláusula de consciência individual, né? Muitas vezes há temas que nós vamos deliberar a respeito que algumas pessoas não vão concordar, e elas não vão querer participar dessa discussão, ou elas vão se permitir não cumprir aquilo que foi decidido porque fere a consciência delas, tá? Então, por exemplo, suponhamos que a gente tivesse entre nós pessoas que são da religião de Testemunhas de Jeová. E aí nós vamos fazer uma defesa da educação.
alguns ramos, alguns segmentos dessa religião não acham que as pessoas devam se dedicar a profissões. Elas acham que as pessoas devem se doar a fazer, a ser missionários, a divulgar a palavra de Deus e tudo mais. Então, elas talvez não queiram participar de uma discussão. Talvez elas não tivessem filiadas à rede. Eu estou fazendo uma hipótese aqui, tá bom, gente? Não... Então, a gente vai discutir sobre educação, sobre as condições de educação, sobre melhoria da educação, e essas pessoas, ou elas não vão na reunião, ou elas vão e não vão assumir nenhuma tarefa, porque a consciência delas é de que a gente não tem que se dedicar a ter profissões, nós precisamos dedicar nossa vida a fazer missões. Bem, o nosso estatuto garante a divergência. Todas as pessoas que estão na reunião têm direito de divergir, têm direito de ter outra opinião, têm direito de pensar diferente. E isso aqui é importante porque essa divergência ela é dentro do campo ético da rede, dos valores e princípios da rede. Não dá para a gente fazer um movimento contra, por exemplo, a pena de morte e ter entre nós alguém que seja a favor da pena de morte. Esse tipo de divergência está além dos limites éticos do nosso campo filosófico, ideológico, político e tudo mais, né? Então, a divergência, ela é divergência até o limite é tolerável, desde que todo mundo esteja de acordo com determinados princípios e valores. Porque se o princípio da defesa da vida dentro da rede não for garantido, se essa pessoa é a favor da pena de morte, ela não está no partido certo. Ela não pode ficar entre nós. Certo? Se a pessoa é bolsonarista numa eleição, dificilmente ela vai poder ficar entre nós. A nossa visão de mundo, a nossa posição política, ela é completamente oposta às posições da extrema-direita. A gente respeita alguém que seja de direita enquanto membro da democracia. Mas a extrema-direita, com sua posição fascista, homofóbica, misógina, não tem como admitir entre nós pessoas que tenham esse tipo de opinião. Então, o direito à divergência, para ficar bem claro, ele é igual para todo mundo, mas todo mundo também tem que obedecer esse limite do nosso campo político, tá? Na reunião que a gente fizer, nessa visão de horizontalidade, alguém fala, olha, nós estamos aqui, pegamos como, para quem chegou agora, nós pegamos como exemplo para a questão da reunião, organizar uma manifestação contra a aprovação de agrotóxicos, né? Então, vamos supor que o grupo todo tenha decidido que vai ser uma presença no espaço da votação, que vamos levar faixas, camisetas e estaremos lá com panfletos para conscientizar e tudo mais. E aí tem tarefa para todo mundo foi incluído, cada um dentro da sua medida de capacidade. E aí um grupo de jovens fala, não, gente, olha, isso que vocês querem fazer é muito tradicional, a gente dá força e tal, mas nós vamos fazer um flash mob. Nós vamos fazer uma dança, vamos nos maquiar, vamos fazer uma representação, e essa vai ser a iniciativa da rede, da juventude da Rede Goiás. Vamos acolher, né? É isso que eles querem fazer, está dentro do objetivo, é protestar contra a aprovação dos agrotóxicos, eles querem fazer um flash mob, eles não querem levar faixa, distribuir cartazes, não sei o que, eles querem fazer outra coisa. É o direito da iniciativa autoral. E aqui é muito importante, gente, porque as palavras são novas, a visão, os conceitos são novos. Iniciativa autoral não é fragmentar uma atividade, é reforçá-la com outro tipo de proposta. Só um pouquinho que começou a chover aqui, gente, só um minutinho. Fechar a janela. Então, a iniciativa autoral, dentro de uma reunião para fazer alguma coisa junto, não quer dizer nós não vamos fazer esse negócio aí de agrotóxico. No mesmo dia, no mesmo horário, nós vamos chamar as pessoas para uma atividade da juventude que vai fazer um festival de música. Aí isso é fragmentar.
né? Porque a rede está toda envolvida em fazer uma manifestação contra o agrotóxico. Aí a juventude vai e chama para uma atividade de um festival de música, alguma coisa que não tem nada a ver com isso. Então, é bem sutil, mas é importante saber o que é a iniciativa autoral, que tem que ser respeitada, que só um grupo quer fazer, que não está dentro daquilo que foi combinado por todos, pela maioria, ou qualquer coisa assim, daquilo que fragmenta. Tá? Não é fazer uma rede paralela, tomar decisões independentes da direção, fazer um troço pela, né? Durante a campanha, eu tive a iniciativa autoral de fazer uma aliança com um deputado bolsonarista que vai me passar dinheiro. Gente, isso não é iniciativa autoral, tá certo? Isso tem que ficar muito claro, tá? E, por fim, nós temos também aqui que aplicar o estatuto nas nossas reuniões quando pessoas que são candidaturas cidadãs, aquelas que a gente, por afinidade de princípio e valor, abre espaço do nosso partido para elas, se candidatam e vamos que elas se elegem. Vamos supor que tenha um líder rural da agricultura familiar que é porreta, que faz um trabalho incrível, numa região aí enfrentando a soja, o agrotóxico, o desmatamento e tal, mas ele não gosta de vida partidária. Mas aí ele se candidatou pela rede, porque a rede deu uma vaga cidadã para ele, e ele fala, mas eu vou participar da reunião de vocês porque esse assunto me interessa e eu vou me somar. E aí ele vai para a reunião, pode assumir tarefas junto, mas ele não tem compromisso de, na próxima atividade da rede, ele comparecer, porque ele é um candidato cidadão, tá certo? A gente tem que acolher essas pessoas que entram e saem da nossa dinâmica por meio das candidaturas cidadãs. Isso esclarece por que nós temos uma fita de Mébius como logomarca. A fita de Mébius é aquela coisa retorcida que não tem dentro e não tem fora. Os nossos elos, eles não são instâncias decisórias, mas eles são espaços onde pessoas não filiadas podem estar. Nos nossos grupos de WhatsApp, que são dos elos, tem muita gente que contribui, debate, pensa, comunica, fala junto e tal, e não é filiado. Mas se sente bem conosco, gosta das nossas ideias. Talvez algum dia essa pessoa venha se filiar. Talvez nunca. Talvez ela vá ser uma candidatura cidadã. Mas a rede, ela é princípios e valores e é uma ideia, cujo tempo chegou. Essa ideia é onde se soma sem ser teleguiado, sem ser tutelado, sem ser ocupado, né? Aquela coisa de, vamos entrar no movimento dos professores e eleger a Marta para ser presidente porque ela é da rede. Gente, isso é uma tática de quem quer dominar as instituições. Nós fazemos campos de trabalho, nós somos rede, nós nos relacionamos com os núcleos vivos da sociedade. A gente não domina esses núcleos vivos, a gente se relaciona com eles. Então, os candidatos cidadãos, se algum dia eles sentem afinidade no nosso movimento partidário, de alguma coisa que a gente vai fazer, e se sentem contemplados e querem participar, oba, venha. Amanhã não está mais, né? Então, é dentro daquela ideia moderna de vamos ficar, certo? Não vamos ficar politicamente. Bem, o nosso partido, ele aceita que as divergências permaneçam depois das decisões da maioria. Alguém fala, gente, não dá, não consigo, não concordo, essa não é a linha. Eu vejo de outra forma. Tá, a outra forma dele vai anular o que a gente está fazendo? Vai impedir? Vai fazer alguma coisa? Não, então deixa ele lá com a divergência dele, ou ela. Podemos caminhar juntos, em paralelo? Não, não vou. Não vou nem na manifestação, porque eu não concordo que é assim que a gente vai lutar. Então, tá, né? Então, a divergência não cessa. Assim como nós, no Congresso, tivemos e estamos agora com uma direção composta, mas a gente discorda. Os dois grupos principais que estavam no Congresso discordam em muitas coisas. Mas não são coisas que cheguem ao ponto da gente dizer vocês não cabem mais no partido, eles dizerem para nós que nós não cabemos mais no partido. Mas temos uma série de divergências de método, de formas de agir, de estratégias e tudo mais,
que vai permanecer. Isso não é para que eles nos expulsem ou nós nos expulsemos, a menos que haja coisas que mereçam conselho de ética. Aí, mas ainda assim, um conselho de ética é para punir uma pessoa que vai ficar no partido. É muito raro que a comissão de ética indique expulsão, né? E a diferença de visão política, então, não é uma coisa para se punir. As reuniões precisam incorporar isso. Nós vamos fazer reuniões de executivo do nosso partido com 2 grupos que pensam diferente dentro da rede, dentro da reunião. Nós temos que crescer, temos que fazer eleição de vereadores, temos que fazer eleição de deputado, temos que enfrentar os ruralistas, temos que brigar lá no Congresso, nas assembleias, nas câmaras. Estamos juntos e somos de visão diferente. As reuniões precisam incorporar isso, precisa ter espaço para isso, precisa respeitar isso. Bom, o outro princípio da rede que nós devemos aplicar nas reuniões é que a gente tem que buscar o máximo possível o convívio pacífico e saudável. E nesse item aqui, quem foi no nosso congresso viu que a gente não conseguiu praticar isso da melhor forma, né? Algumas pessoas lá disseram que a Marina tinha feito um jogo de oferecer cargo para conseguir o quê, gente? Oferecer cargo para conseguir um percentual mais alto na direção, porque ninguém perde. Nós compomos. A Marina nunca fez isso nas 3 candidaturas a presidente. Não seria agora para ter alguns pontinhos percentuais a mais que ela iria botar a retidão e a honra dela em jogo para ganhar alguma coisa. Ou disseram que ela é amiga de banqueiros, como se isso fosse uma coisa muito negativa. Só que foram algumas das pessoas que têm condições financeiras que sustentaram a rede como um todo, que pagaram, inclusive, o salário das pessoas que estavam discutindo, né? Então, isso não é muito saudável. A gente precisa divergir. Tá bom que a gente troque palavras de ordem, tá bom que a gente tenha críticas, tá bom que não sei o quê, mas é preciso ficar no limite do saudável, de não destruir uma pessoa, de não machucar, de não esfolar, de não agredir. A gente pode divergir muito, muito, sem ser desrespeitoso, sem ser desleal, sem ter agenda oculta, sem ter coisas por trás. Vamos ser claros, né? Então, as posições que estiverem em conflito sempre vão ter que entender que as 2 posições têm legitimidade. Nós, como minoria, temos minoria menos. Nós, que eu digo a posição que eu me alinho, tá? Não estou falando de vocês, estou falando de mim. Os que tiveram minoria no Congresso, quanto os que têm maioria, são legítimos. Tem pessoas que se alinham. Então, nós temos que respeitar. Agora, quando uma posição nega os valores da rede, aí ela perde legitimidade. Aí não tem jeito, né? Se alguém começa a pregar lá que a gente se associa com forças políticas que são contrárias aos nossos valores por uma questão de conveniência, de vantagem de alguém, aí a legitimidade está perdida, né? Bom, o outro princípio que é preciso do estatuto que é preciso aplicar na reunião é que a nossa democracia interna não é compatível com a formação de tendências, né, ou facções. Tem partidos, e o que eu conheço que tem isso mais estruturado, oficializado, estabelecido, com lideranças e tal, é o PT. No PT, as tendências são acolhidas, são vividas, são praticadas, e é a cultura do partido. E, como dizem lá no popular, a porrada come solta, né? Nós não quisemos, na formulação do nosso estatuto, admitir isso porque não é só porque para ser diferente do PT, é porque isso é incompatível com a ideia de que nós valorizamos a diversidade. A sociodiversidade, a biodiversidade, os espaços para divergência, os espaços para diferença, o respeito às diferenças de gênero, cor, de religião, de extrato social, de idade,
todo mundo está incluído, então não é compatível a gente ter tendências, né, organizadas, com lideranças, com posicionamento, que vota em bloco, que não conversa, que não dialoga, que não faz acordo, que às vezes se odeia. O ser humano, às vezes, odeia mais aquilo que é próximo do que aquilo que é divergência e está um pouco mais longe, né? Então, as tendências para nós são incompatíveis com a valorização da diversidade. E aí vem uma ferramenta aqui que é muito cara para nós, que nos desafia ainda, que exige que a gente amadureça, que exige que a gente desenvolva competência, que a gente tenha um espírito democrático mais elevado, que é o chamado consenso progressivo. Tá? O consenso progressivo, ele é uma coisa que a gente vai fazendo argumentos, outro lado argumenta, vai dialogando, vai fazendo proposta, vai arredondando a proposta, vai chegando num ponto em que um abre mão de alguma coisa, outro abre de outra, e aí você faz uma decisão só, sem votar. Então, suponhamos que numa reunião, 2 propostas é fácil da gente negociar, mas e se tiver 5, gente? Se tiver 5 grupos associados com propostas, eu gosto mais dessa ideia, eu gosto mais daquela e tal, e aí, o que a gente vai fazer? Não, vamos tentar chegar num acordo. A gente é um partido pequeno, não dá para sair fragmentando, como eu falei no início, a iniciativa autoral não é fragmentação. Então, vamos fazendo, olha, e se a gente fizer assim? Aí o outro fala, não, mas aí vai ficar, a minha ideia não vai estar contemplada. Tá, mas você não pode abrir mão disso? Por isso que quem media uma reunião tem que ser uma pessoa com muita habilidade, com muita empatia, com muita disposição para lidar com qualquer conflito. As pessoas que atropelam, que passam o trator por cima, que impõem, que gritam, que são autoritárias, vão só criar um espatifado, uma fragmentação do partido. Consenso progressivo é coisa para gente com capacidade de resiliência nos debates, na conclusão, no enxergar as razões dos outros, no se colocar no espaço do outro, né? E aí, então, a gente só vota em último caso, né? E é isso que tem nos mantido ainda juntos desde a fundação, não do registro, mantido a gente como um partido que é pequeno, mas que apronta muita coisa e que tem presença muito forte no cenário político brasileiro. Bom, se a gente usar critérios quantitativos, quando a gente tem um coletivo que é muito pequeno, e, e é um coletivo onde as pessoas não estão calcificadas em tendências, algumas vezes elas têm a liberdade de circular, de ter uma opinião que se associa mais com alguém numa coisa, eu sou Flamengo, mas eu gosto de rock and roll. Aí tem uma pessoa que é Corinthians e gosta de rock and roll, eu tenho que, em algum momento, me associar com ela para ouvir música, né? Por mais que no jogo a gente esteja em arquibancadas diferentes. Então, essas maiorias circunstanciais, elas precisam ser aceitas, elas precisam ser de convivência. Um dia a gente ganha, um dia a gente perde, e muitos dias a gente deve fazer o consenso progressivo, tá? Bom, tem gente que só sabe ganhar. É da personalidade, é da cultura, é da criação, é o autoritarismo que já vem da mamadeira, né? Que já vem da cultura de 500 anos, essa pessoa não conseguiu superar, ela não conseguiu ter autocrítica, ela não consegue se perceber, ela não consegue nem se ver sendo autoritária. Essa pessoa, ela vive de disputa. Ela prefere perder amigo do que perder a vantagem, do que perder, como diz o pessoal, né? Às vezes eu prefiro ser feliz do que ter razão. Tem gente que prefere ser infeliz e ter razão, né? Então, essas pessoas, geralmente, elas têm projetos pessoais e ficam tentando enfiar todo mundo para fortalecer o seu projeto pessoal. Gente, isso é manipulação dos outros.
Isso é desrespeito com a autonomia de cada consciência. Isso é se colocar acima dos outros. Isso é fazer o papel de passeador de cachorro. Vocês já viram aqueles profissionais que vivem disso, e aí eles levam para passear 4, 5 cachorros juntos, todos presos na mão dele, com várias coleiras? Tem gente que acha que o partido é isso. Eu sou o passeador desses cachorros redeiros. Eu tenho um projeto, eu tenho um plano, eu vou usar a rede, eu vou usar as pessoas, eu vou me sobressair, eu preciso ser o delegado, eu preciso ser a pessoa que vai na reunião da rede lá em Brasília, eu que vou representar a rede no encontro internacional que vai ter do Mercosul, sabe? Aí essa pessoa só pensa nela. Esse tipo de pessoa, ela não está aplicando o nosso estatuto na relação com os demais. E aí isso leva aonde? Corrompe o partido. Porque se quem está vendo que isso está acontecendo não tenta descobrir, não é uma forma de ficar gritando, você é autoritário, você é egoísta, você não sei o quê. Mas a cada vez que essa pessoa tentar colocar um projeto que está claramente atendendo só ela, as pessoas terem a coragem de questionar a proposta, oferecendo propostas que sejam mais coletivas. Não é para passar pano, não é para conviver com uma coisa que a gente está claramente sendo usado, manipulado e a gente abaixa a cabeça. Não é isso. Também não é para ficar apontando o dedo para a pessoa. A gente vence esse tipo de coisa fazendo propostas dignas, íntegras, corretas e convencendo os outros de que isso que é íntegro, digno e correto é melhor do que o projeto pessoal da criatura que só sabe disputar. Então, gente, Jane, oi. posso fazer um parênteses aqui, uma pergunta? Pois não, eu não estou vendo quem está falando, é a Bianca? Isso, eu, Conheci a Bianca. voz. Conheci a voz. Ah, Diga, legal, boa noite. boa noite. Ah, como é que fica, como é que está essa questão na rede, de quem não segue esses princípios? Como é que a rede está fazendo com essas pessoas dentro dos partidos assim que estão dentro dos estados e municípios? Olha, Bianca, é o que eu falei aqui. O que eu estou passando para vocês é aquilo que nós queremos construir. Certo. Mas nós temos uma jornada para que o que a gente pensa se encontre com aquilo que a gente coletivamente faz. Como eu disse aqui, muitas vezes as pessoas que fazem agendas pessoais para usar os outros e aproveitar o esforço coletivo para ter vantagem, existe em todos os lugares, né? Existe E- nas igrejas, existe nas escolas, existe na nossa família, existe no nosso trabalho. E você vai criando uma cultura de tirar isso, de constranger isso eticamente. E cada vez mais não admitir que isso aconteça. E isso não é assim, a rede, ou a direção nacional, ou a direção estadual, a direção municipal, é o que eu falei. Cada afiliado tem que assumir a tarefa de não conviver com isso, de não compactar com isso, de não enfrentar isso de forma agressiva também, mas de fazer formulações que possa fazer com que essa pessoa ou perceba que ela está sendo vista como manipuladora, que a manipulação dela não é mais esperta do que geralmente quem quer manipular supõe que os outros não percebem, né? Exato. E quando as pessoas acham que os outros não percebem, está achando que os outros têm deficiência cognitiva, intelectual, e que no Acre o pessoal chama de abestado. Ah, Acha que legal. os outros têm abestados, né? Coletivamente, a gente precisa ir lidando com essa pessoa até que ela ou perceba que não vai poder dar golpe ali e resolva ir embora, ou se arrependa, se transforme e passe a trabalhar a favor do coletivo e a gente não perde a pessoa. São os nossos desafios, sabe? E desafio de um partido como a Rede, que é rede, cada pessoa é um núcleo da rede, as responsabilidades são de todo mundo, porque a gente não tem um coroné que resolve tudo, Entendi. né? As responsabilidades são em rede também. Então, depende muito
gente tolerar, da gente seguir, da gente aceitar, da gente ver a hipocrisia e ficar calado. Não é ser perseguidor ou fazer inquisição, mas é lidar com isso de uma forma fraterna, honesta, íntegra, sincera, né? Uhum. É o desafio. E esse é um desafio para qualquer tipo de grupo humano, né? Nós queremos uma rede que seja isso. E aqui está, não há fórmulas fáceis e nem soluções mágicas. É trabalho, é envolvimento, é energia, é acreditar, é não querer ficar parado, é não aceitar o que está acontecendo de ruim em volta da gente e ir à luta, né? Jane, só um minutinho. A Tamires está tentando entrar. Tem como você liberar aí? Porque eu te coloquei como. Não apareceu o pedido dela. Não? Ah, Não. Fala para ela pedir de novo. sim, eu vou falar com ela que vai pedir de novo. Um minuto. Ah. Bem, gente, o consenso progressivo é uma coisa tão, tão, tão importante que a gente botou um item aqui para formular um pouco melhor, para dar mais elementos para vocês pensarem, mas nisso aqui não esgota, é só uma introdução do assunto, é só para provocar vocês, a inteligência de vocês, a capacidade de pensar, tá bom? Segundo o Estatuto da Rede, as decisões vão ser tomadas preferencialmente. Gente, preferencial não é nem obrigatório, nem positivo, nem tábua da lei, não é para amarrar a vida do partido, não é para acabar com as regras e a liberdade das pessoas, mas preferencialmente nós vamos fazer o consenso progressivo, sendo que progredir num consenso é obra para pessoas maduras, adultas, generosas, fraternas, éticas, honestas, retas, que discordam de forma clara, sem subterfúgio, sem. Então, o consenso progressivo também precisa de pessoas com esse tipo de personalidade, de caráter, né? Mas é preferencial. Se chega num ponto onde realmente não tem mais o que falar, aí, bom, vamos votar, né? Porque tem que andar. Mas a gente não pode decidir votar na primeira discordância, porque isso aqui é parte da construção do nosso partido. E ele só vai ser forte quando as pessoas aprenderem a fazer alianças fortes e densas em torno daquelas suas lutas, juntas, de forma que uma ajude a outra, né? A falta de clareza sobre o que é o consenso progressivo pode aqui levar a três problemas. Fazer a gente praticar o cansaço progressivo. Assim, tipo, eu não aguento mais, então tá, pode fazer isso. Isso é se retirar da disputa, isso é se retirar da disputa que eu digo no sentido do diálogo, é não ter paciência, falar, vou embora, eu estou cansada, tá bom, é seu, não sei o quê, né? Isso é consenso, não é consenso. Nós não podemos cansar de enfrentar nossas dificuldades, porque elas são nossas. Elas podem gerar também, o consenso não é eu conseguir convencer vocês. Não é convencer, é esclarecer, é respeitar, é compor, é saber que para executar minha ideia, você vai ter que abrir um pouco a mão da sua, e para que a sua também seja respeitada, eu tenho que abrir mão um pouco da minha. Não é aquela coisa, não, agora eu vou ficar aqui fechado na minha posição até que todo mundo se convença dela. Não é isso. Gente, convencer gente adulta, madura, que sabe o que quer, é besteira. É construção, não é convencimento. Tá? Construção de uma coisa que está no zero e que eu boto um tijolo, você bota outro, o outro traz argamassa, o outro faz o reboco, o outro pinta, e aí isso é uma construção nossa, onde cada uma deu aquilo. Não é assim, eu vou convencer todo mundo que eu que faço melhor, eu assento melhor tijolo, eu faço a melhor massa, eu faço melhor reboco, eu faço a melhor pintura, e todo mundo fica olhando e aplaudindo. A rede não é esse tipo de partido. Existe esse tipo de partido, vocês sabem, né?
O consenso progressivo também não é para você chegar a um cansaço tão grande que você não dialoga mais. Fala, também não vou falar mais nada. Não vai ser como eu quero, também não vou fazer mais nada. Vou ficar de braço cruzado. Mas, é claro, você está se excluindo. E, principalmente, abrindo mão do seu espaço, que é tão seu quanto dos outros, que estão ali firmando posição, né? Então, o consenso progressivo ele não é uma teoria escalafobética, lá longe, não sei o quê. Ela é uma coisa de fazer na prática. Na prática, na relação com seu marido, com seus filhos, com sua amiga de trabalho, com seu colega de trabalho e na rede. É aquela disposição para ouvir o outro até ele terminar de falar, até ele terminar de argumentar, até ele se sentir que comunicou tudo que ele tinha no coração, e aí você ouve com atenção, faz escuta ativa, não é aquela escuta de eu parei de falar, vou esperar você terminar de falar para eu falar de novo. São os vícios mentais, intelectuais, autoritários que a gente tem. Não, diálogo é, eu estou falando e termino meu argumento, você vai apresentar o seu e eu vou prestar atenção, porque, eventualmente, eu posso construir uma outra coisa a partir dos seus argumentos, na minha cabeça, e falar, tá certo, você tem razão, eu não tinha entendido. Esse tipo de resposta é tão generosa, e é tão madura, e é tão forte, é muito mais forte do que quem grita e tenta impor. O grito e a imposição são ataques de fraqueza na relação. São personalidades frágeis, inseguras, que recorrem a essas coisas, né? Então, essa prática do consenso progressivo é que nem ser sustentabilista, não é uma maneira de fazer, é uma maneira de ser. Se eu sou democrata, eu vou fazer esses diálogos de escuta e não tentar só convencer os outros do que eu penso, né? Então, a ambição que existe na rede é que as nossas reuniões sejam encontros. Sabe quando a gente encontra as pessoas e fica feliz e acha bom fazer coisa junto? Não necessariamente a gente concorda com tudo, mas é prazeroso estar junto, realizar coisas, conseguir coisas, impor derrotas para os nossos adversários, para os que estão aí destruindo a natureza, que são contra as mulheres, os indígenas, os pretos, os pobres e tudo mais. Esse tipo de encontro é uma disposição de estar junto. E o partido não é para ser um clube de amigos, é para ser um encontro de pessoas inteligentes capazes de mudar o mundo. Bom, então o consenso progressivo é mediado um processo de criação de alguma coisa, e não de convencimento. Eu venho com uma coisa pronta, aí eu imponho para todo mundo, e aí todo mundo aceitou, e essa coisa vai ser feita. Isso não é consenso. A menos que sua ideia seja tão brilhante, que todo mundo fala, gente, mas é isso. Claro, é por aí, vamos lá, vamos nessa, tá? Já estamos fazendo, estou matriculada na ideia. Ponto. Agora, todo dia alguém vai ser tão brilhante assim, né? Então, não Não, é convencimento. É você, de novo, construir o consenso por adesão. As pessoas batem o olho na sua ideia e se encantam com ela. E assumem para si. Fala, puxa, eu gosto tanto que essa ideia agora vai ser minha. Porque ela diz coisas para mim. Não é porque é a posição da Marta, que é a porta-voz. É porque essa posição me contempla. E ela é minha. A Marina gosta muito de falar de uma coisa que eu acho muito genial também, que eu assisti o filme O Carteiro e o Poeta, e essa frase também me encantou. O poeta faz o poema e o carteiro vai entregar entre os namorados, e aí tem um diálogo que diz que o poema não é de quem faz, é de quem precisa. Então, a ideia não é de quem tem quando ela oferece coletivamente, é de quem se identifica com ela também, entende? Bom, o consenso progressivo tem uma profunda confiança na inteligência coletiva. E é um processo de progressão da consciência coletiva ao longo do tempo. Chega uma época em que você confia tanto nas pessoas, na sua capacidade, no seu bom senso, no discernimento, na inteligência, que você entende que você entra num todo, que é o seu grupo, é a sua turma, é a sua torcida.
é aquela banda da humanidade onde você quer estar. São aquelas pessoas que você elegeu para caminhar na vida junto, quando a gente se importa com o coletivo e quer fazer coisas coletivas, né? Então, isso é o que a gente chama aqui de rede, que é tecer estruturas horizontais, que envolvem todo mundo, com estruturas verticais, onde você tem competências que, ao oferecer contribuições, são reconhecidas por todo mundo e todo mundo adere ali. Ou então, uma inteligência de um especialista, que tem um outro especialista ali, compõe, e os leigos falam, não, isso é muito bom, nós vamos tocar isso aqui, né? O consenso progressivo também, além de uma criação e de uma construção psicológica, filosófica, coletiva e política, ela também é um método, né? É um método onde você decide por cocriação. O resultado de uma reunião, de uma decisão, ela é a criação feita por várias pessoas em colaboração, em cooperação, e exige confiança e respeito, tanto a cada uma das pessoas, quanto a elas juntas na situação de coletivo, né? E aí as pessoas chegam às suas conclusões avaliando as competências, os argumentos, as propostas, independente de qual foi a pessoa que trouxe, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, tomei ranço daquela pessoa. E tudo que aquela pessoa fala passa a ser errado para a gente. Então, assim, eu gosto muito de azul, mas ela vestiu uma blusa azul, eu não gosto mais. Claro que eu estou dando um exemplo bem raso para exemplificar quando a gente toma ranço. A gente tem que parar de falar mal das pessoas e tratar de ideias. Eu não sei se eu vou lembrar do ditado agora, que fala que gente medíocre fala de pessoas, gente que não é medíocre fala de ideias, e por aí vai. Tem uma sequência assim. A idade às vezes pesa. Mas eu acho isso incrível. Acho isso incrível que a gente tem que olhar a ideia. Foi o fulano que deu, mas a ideia é boa? Tá, eu acho ele um saco, mas a ideia é boa. E aí eu tenho grandeza e maturidade suficiente para separar a pessoa da qualidade do argumento, da qualidade da proposta, da qualidade do que está sendo exposto, né? Bom, e aí aqui o grande desafio. O consenso progressivo exige mudança de hábito. Exige que a gente tire esses vícios de não escutar, de ser tagarela mental, de fechar a boca, mas dentro da cabeça continua falando e você continua não escutando os outros, de não ouvir o que a pessoa está falando, porque você está ansioso para falar a sua ideia, de desqualificar, porque quem está falando é uma pessoa mais simples, uma pessoa pobre, uma pessoa da periferia, ou que não tem uma linguagem sofisticada. Mas quando você consegue, e uma das coisas que me deixou muito feliz quando eu comecei a fazer antropologia, foi que a antropologia ela ensina a gente a valorizar o mundo dos outros. E hoje a gente recebeu lá no Ministério, a Marina concedeu uma audiência para os indígenas Guarani Kaiowá. Os Kaiowá são um dos povos mais massacrados que tem na região sul e centro-oeste e sudeste e sul do Brasil. Eles tinham uma área de 12 mil hectares. Essa área foi toda, pelos governos militares, foi retalhada e botaram fazendeiro dentro da área, com aquela obsessão que os militares tinham de integrar para não entregar, o Brasil grande, gigante, não sei o que, não sei o quê. E achavam que os índios eram preguiçosos, desprezíveis, menores, e pegaram a terra que os Guarani Kaiowá ocupavam e foi assentando gente. Eles foram morar nas faixas de domínio do DNR, as meninas eram estupradas regularmente por jagunços, os rapazes começaram a cometer suicídio porque eles não viam como viver naqueles pedaços de terra ali, onde o modo e a cultura deles de estar no mundo não tinha oportunidade nem chance, depressão coletiva, ficaram mal. Mas eles, hoje, enfrentaram tudo isso e fizeram movimentos de retomada.
alguns lugares, eles conseguiram retomar alguns pedaços de terra. E hoje eles foram lá mostrar para a gente que os fazendeiros jogam agrotóxico nas suas produções de soja, depois de desmatar as áreas, e usam drone, ao mesmo tempo, para jogar veneno em cima da aldeia deles. O veneno, o agrotóxico, quando a gente come ele pela comida, que a gente compra comida convencional, a gente vai criando doenças, às vezes, de longo prazo. O veneno direto na gente causa problema como cegueira, problema neurológico, câncer e tudo. Imagina suas crianças estão brincando no terreiro e alguém vai lá e joga veneno nelas com um drone. É isso que eles estão enfrentando. E eles estão lá cheios de garra. Eles vieram para o acampamento Terra Livre, estão lá com as suas pautas, exigindo o marco temporal, exigindo suas terras. E eles têm uma inteligência, eles se percebem como alguém que sim cuida da floresta, eles sabem que eles são guardiões do meio ambiente, eles sabem da importância disso para o planeta, eles sabem usar tecnologia, eles sabem o que é satélite, eles sabem de tudo isso. A Tamires agora conseguiu pedir aqui. E aí, eu até anotei uma frase que uma das lideranças falou. Ela disse: a Terra não vai ficar curada enquanto a gente não tiver o nosso espaço para viver corretamente. Gente, isso é uma visão planetária, né? E aí, às vezes, porque é uma indígena que tem um português estropiado, porque fala de uma maneira diferente da nossa, porque tem um modo de vestir diferente da nossa, porque tem modos e atitudes que não são iguais às nossas etiquetas sociais, aí a gente não escuta essa percepção e essa consciência, né? Então, é preciso que a gente mude o hábito de julgar os outros pela aparência e de achar que só é sabedoria aquilo que está escrito no livro, que os acadêmicos da nossa sociedade escreveram e que tem autoridade. Às vezes, o saber narrativo é tão profundo, de uma aldeia, de um grupo rural, de uma família do campo, é um universo tão rico quanto qualquer filosofia que está num livro, né? Bom, o outro vício que a gente tem é de querer que as coisas sejam sempre feitas do jeito que nós vivemos e como elas foram feitas. E hoje o mundo, os jovens que habitam esse mundo, as crianças que habitam esse mundo, elas vivem num outro mundo sobreposto ao nosso, não são iguais mais. Então, nós precisamos dar espaço e dialogar com esse novo para entender o que está acontecendo, né? E aí vem as qualidades, né? Generosidade, paciência, abertura, querer somar, fazer sinergia, querer entender, ser responsável por aquilo que a gente assume, ter compromisso com aquilo que a gente assume, tentar enxergar as coisas do ponto de vista do outro, que é a empatia, ter sensibilidade para as necessidades de alguém que é mais tímido, mais recolhido, mas que gostaria muito de ser ouvido também. E, principalmente, o velho e acessível e disponível para todo mundo, bom senso, né? Esses hábitos mentais que a gente precisa desenvolver na nossa prática política é tudo que a rede propõe dentro dessa ideia de fazer consensos progressivos para a gente existir como partido. Bom, o consenso progressivo, então, ele é fruto de um diálogo maduro. Diálogo, como eu disse, você fala, eu te escuto, eu falo, você me escuta, a gente entende, analisa os significados, tenta perceber a perspectiva, de forma consciente. Eu preciso conhecer os meus limites, eu preciso saber que eu tenho pouca paciência, eu preciso saber que eu não tenho boa concentração, eu preciso saber que eu, às vezes, sou dispersiva, eu preciso saber que, às vezes, eu sou desorganizada, eu preciso saber que, às vezes, eu faço anarquia, e tudo isso sou eu, mas eu também sou comprometida, sou generosa, quero ajudar, me incomoda o estado das coisas, eu sou politizada, eu quero levar minha contribuição, e é com tudo isso que eu vou para o diálogo maduro. Maduro não é alguém que não tenha defeito, tá, gente? Pelo contrário, maduro é quem conhece as próprias limitações e respeita as limitações dos outros. E aí exercer a tolerância com uma mente aberta,
saber se frustrar. Não tem nada mais forte do que alguém que sabe se frustrar. Não tem nada mais forte do que alguém que vive a contrariedade de forma elegante, generosa, fraterna, e que sabe refazer suas posições porque perdeu. Hoje, para mim, a pessoa que mais exemplifica isso, ao ponto de, às vezes, me irritar, se chama Marina Silva. A Marina leva uma facada aqui, amanhã a pessoa vem falar com ela, precisa de alguma coisa, ela está completamente disponível, de forma muito sincera, sem nenhum senso de vingança. E não porque ela não saiba se defender, e não porque ela não tenha consistência, e não porque ela seja frágil. Exatamente o contrário. Porque ela já superou, já está em outra, e a pessoa chega ali precisando dela, ela estende a mão. E aí ela lidou com toda a contrariedade que a pessoa fez de forma muito sincera, né? E eu sempre digo que se ela não tivesse uma espiritualidade tão grande, tão forte, tão orientadora das decisões dela, Maria seria uma pessoa monstruosa, tamanha a força que ela tem naquele corpinho ali, que ninguém pode achar que aquele corpo tem tanta força, né? A gente precisa, no diálogo maduro, aceitar que o grupo não gostou das nossas ideias como elas foram apresentadas. Deu uma mexida, misturou com outro, o sabor virou outra coisa. Tá bom, eu preciso aprender a gostar, como um filho meu, do resultado do trabalho do grupo. A ideia final é minha também. Não é a minha ideia original, é a ideia final que é minha também. Eu preciso aceitar. Ouvir com atenção até quem não concorda comigo, né? Encontrar esse equilíbrio entre escutatória e oratória, entre falar e ouvir. E aí, o nosso consenso progressivo conclui que a sinergia das ideias, ela gera um produto que é muito maior e muito melhor do que as ideias que compõem ela isoladamente. Por exemplo, 4 pneus, um volante, um motor e uma carcaça, cada um num canto, são 4 ótimos pneus, uma carcaça super bonita, uma lataria reluzente, um motor potente com trocentos cavalos, uns faróis, um volante todo recoberto de couro e tal, um sistema elétrico sofisticadíssimo que aciona um sistema eletrônico mais sofisticado ainda. É ótimo cada coisa em si. Agora, se alguém tem a ideia de pegar e trazer os pneus, o outro traz o eixo, o outro traz o motor, o outro não sei o quê, e monta, dá um carro, né? E um carro é muito melhor do que 4 pneus numa loja, uma lataria noutra, né? E um sistema eletrônico em outra. É isso. A ideia que a gente tem que ter na rede é que, quando a gente soma ideias, sempre vai gerar uma coisa melhor do que a gente pensando, o mais gênio que a gente seja sozinho em casa. Bom, nós precisamos de superar classes políticas viciadas, né? E aí nós vamos ver o que não é consenso progressivo. Bem, a tirania da minoria. A minoria pode ser tirana também? Pode. Sabe aquela pessoa que perdeu e não se conforma? E fica enchendo o saco? E fica irredutível? E se fecha e não quer ouvir? E não aceita que a ideia dela não foi imposta? Por mais que ele esteja sozinho de um lado e 10 pessoas do outro, isso é tirania. É atrapalhar o andamento do grupo, o resultado do que vai se fazer, e é doente a tirania da minoria também. A tirania da maioria também não é consenso progressivo. Toda vez uma maioria estabelecida, calcificada, ganha. Nós vivemos isso aqui no DF. Nós eram 7 votos a 19. Nada do que as 7 pessoas que estavam num grupo propunha, por melhor que fosse, era aceita, e sempre era derrotado. Sempre era derrotado. Só que as tiranias acabam errando e fazendo bobagem. E aí nós entramos no Conselho de Ética, e aí teve uma intervenção
porque essa maioria praticou coisas inaceitáveis, como usar o nosso recurso para fazer campanha de candidatos que não estavam na nossa aliança, usar o nome da Marina para apoiar o Ibanez, que era o pior dos candidatos, né? Como vocês podem perceber daí de Goiânia, a gente tem um governador aqui que é boy lixo, né? Então, a tirania, a maioria erra, e aí a gente conseguiu uma intervenção. Isso em 2014. Desculpa, em 2017. Não, em 2014. Então, a maioria também, quando se calcifica e não dá espaço para a minoria, ela vai acabar perdendo esses minoritários, porque nunca faz consenso progressivo, né? A ausência de diálogo. Faz a reunião para ouvir uma pessoa. Parece culto, né? O pastor está lá na frente, prega, as pessoas dizem amém, ora e vão embora. É isso. E, às vezes, essas pessoas, inclusive, usam de trollagem, né? Que é esse termo aí da moda da internet, que é humilhar, não reconhecer, não ouvir, humilhar as mulheres, não dar espaço de fala para elas, excluir pessoas que sejam muito humildes. Tudo isso é trollagem, né? Consenso progressivo também não é polarização, ou seja, você vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando, até que viram dois polos distantes e opostos. Isso está longe de ser consenso, né? E consenso também não é a verticalidade daquela coisa do coroné que diz o que ele faz e enquadra todo mundo de cima a baixo, né? É como se tivesse o dom absoluto, né? A pessoa não compartilha informações, tem todas as informações do partido só para ela, guarda, ela que anuncia a verdade, a luz, e os outros nunca sabem de nada, nunca recebem informação, nunca sabem o que está acontecendo, não é incluído em nada, porque essa pessoa pega tudo que tem de informação e guarda e mantém com ela para ter uma relação vertical com as demais pessoas. Consenso é a socialização máxima de tudo que pode ter, para que a tal da inteligência coletiva, que pode ser, que sempre é mais potente do que a cabeça de qualquer coronel ou qualquer projeto de coronel. Peraí, o que está? Alguém inabilitou closed caption. Não sei quem foi. Foi você, Marta? Mexeu? Não. Não, não fui eu, não. Bom, O mexeu aí participante nas coisas. possibilitou closed caption. Quem pode ver essa transcrição que está sendo gravada? Bom, vamos lá. Não é consenso progressivo, então, usar mentira, falsidade, casuísmo, omissões, preconceitos, improdutividade, personalismo, egocentrismo. Deixa eu tentar